Ué, cadê o Davi? O Davi Tô caiu? aqui. Tá aí, pô. Não, eu tô aqui Não, ele ainda. tá ali. Eu tô olhando só uns negocinhos aqui do lado. E a prova lá... Ah, não, vocês fizeram prova ontem também? Prova. Ontem Não, ontem não. Ah, não, foi teve. recuperação de A gente noite. fez uma recuperação Da aí. máquina. Máquinas elétricas. Foi de 7 uns cadinhos até 9h30. E as provas lá que vocês ficam apavorados, Chechel? Foram bem? A gente não tem prova com o Chechel, não, Enes. Ah, Graças a Deus. ele é do segundo, né? Eu acho que ele é do segundo de manhã ainda. A gente nunca passou por E ele. ele dá aula pra Ah, estrada. Ele entendi, dá aula pra entendi. estrada também. Ah, É, então porque deve é ser isso. estrada que Não, tá jogando. ontem, pô. Acho que foi ontem. O pessoal do Ontem terceiro ano teve tava prova pra apavorado estrada. com ele. É, terceiro ano. Teve prova com estradas, foi capacitor, potencial elétrico. Meu amigo falou que tava o bicho. Ah, bom, pessoal, então a gente terminou falando aí de evidências da evolução, correto? Então falamos aí dos registros fósseis, falamos das homologias e analogias, da radiação e da convergência, beleza? Outras evidências da evolução, a gente pode citar aqui, ó, a embriologia comparada. Faz sentido a embriologia comparada ser uma evidência da evolução? Ou não? Eu não lembro exatamente o que Pra mim não faz significa. sentido, não. Muito sentido, não. Embriologia, galera, é o desenvolvimento embrionário, né? Mórula, blástula. Ok. Vamos botar aqui. Desenvolvimento embrionário. Vou pegar embriologia comparada. Ó, quer ver? Vou pegar uma figurinha mais completinha aqui. Ó, se a gente pegar essa figura aqui, ó, vou botar aqui. Olha só, dá uma comparada aí. Ó. Se você parar para olhar com calma, você vai ver que, ó, eu estou falando de peixe, de anfíbio, de réptil, de mamífero. Se a gente for olhar o desenvolvimento embrionário em si dessas espécies, você vai achar várias similaridades. Ó. Esse embrião nessa fase é parecido com esse, é parecido com esse, é parecido com esse. É porque aquele cortou, né? Mas é parecido com esse. Essas similaridades no desenvolvimento, galera, mostram o que pra gente? A similaridade no que, Enes? A similaridade dos embriões entre os embriões de diferentes grupos mostra o que pra gente? Ah, que eles tiveram uma origem parecida. Que eles tiveram um ancestral comum, que eles tiveram uma filogenia aí, né? Um parentesco evolutivo, tá? E aí, pelas semelhanças entre as diversas fases embrionárias, você consegue pegar os organismos e aproximá-los ou afastá-los, né? E aí você vê que, ao longo do tempo, esses seres foram sofrendo modificações, gerando coisas distintas. Se você tem um ancestral comum e hoje você está diferente dele, é porque você mudou. E se você mudou, você evoluiu, né? Uma outra evidência da evolução também, a própria bioquímica comparada. Por exemplo, assim, quer ver? Você se lembra da divisão de seres vivos em domínios? Eu lembro que você comentou isso daí ano passado, mas não lembro como que funciona. Então, por exemplo, assim, ó, existe aquela divisão de reinos, né? Reino Manera, Protista, Sim. etc e tal, e existe aquela divisão em domínios, dos seres vivos em domínios. Aí existem três domínios propostos. Três domínios propostos. Existe o domínio Eucária, olha o nome, domínio Eucária. Quem que eu vou colocar aqui? Todos os eucariontes?
Todos os eucariontes. E quem são os eucariontes? Todos menos as bactérias. Isso. Então, ó, protistas, fungos, plantas e animais. E os não eucariontes são, como, né, o Davi falou, as bactérias, beleza? Aí eu tenho o domínio aqui, o domínio bactéria, que são os indivíduos que pertencem ao reino Monera, né? São os Moneras lá e tal. Com uma exceção, tá? Com uma exceção. Esse terceiro domínio, eu não vou puxar uma setinha da base ali, igual eu puxei das outras, tá? Eu vou puxar uma setinha daqui, ó. Do tronco do eucária, que é o domínio árquea. É o domínio árquea. Ora, se eu estou puxando a setinha do tronco aqui do eucária, ao invés da de baixo, o que eu estou dizendo para vocês? Que as árqueas são muito mais parecidas são muito mais próximas dos eucariontes do que dos demais moneras. Lembrando que uma árquea também é procariota, tá? Uma árquea também é procariota, assim como os moneras todos. E aí vem a pergunta, né? Mas para lá, eu estou pegando um organismo que é procarioto e eu estou afirmando que ele é bem mais parente dos eucariontes do que de todos os outros procariontes. Num primeiro momento, isso parece ser meio estranho, concordam? Aham. Né? É difícil, talvez, justificar. Mas como que essa justificativa foi feita? Foi feita por meio de similaridades do RNA ribossômico. Do RNA ribossômico. O RNA ribossômico dos eucariontes, das arqueias, é muito mais parecido com o RNA eucarionte do que com o RNA de outros procariotos. E isso mostra uma relação de parentesco evolutiva. Mas mostra por quê? Porque se vocês lembrarem, galera, o RNA ribossômico, qual é o papel dele? É ele, juntamente com proteínas, que constitui os ribossomos. Aham. E qual é o papel dos ribossomos? É a síntese de proteínas. Síntese proteica. E síntese proteica, toda e qualquer célula faz. É uma condição para que a célula exista. É uma condição para a vida é a capacidade de síntese proteica. Ora, se uma condição para a vida que a síntese proteica aconteça, então a síntese proteica é um fenômeno que acontece desde a primeira célula. Sim. Certo? E toda a célula precisa fazer. Aí eu pergunto, bom, tem por que o processo de síntese proteica mudar ao longo do tempo? Não, Eu acho que não. não. Toda síntese proteica de qualquer ser vivo é igual. Ora, se toda síntese proteica de qualquer ser vivo é igual, isso significa o quê? Que é um processo que não mudou. É um processo muito estável. É um processo muito estável. Ele não sofre modificações. Ora, se ele não sofre modificações, tem por que o ribossomo sofrer modificações? Não. Não. Então, eu também imagino que ao longo do tempo ocorreram poucas alterações nos ribossomos. E o ribossomo é feito de quê? RNA ribossômico. Então, eu posso inferir que, teoricamente, a molécula do RNA ribossômico é uma molécula também que tem pouca tendência a sofrer alterações. Aham. E aí basta eu comparar. Por exemplo, se eu falo bem assim, a estrutura do RNA ribossômico comparado, né, entre a árquea e os demais moneras tem 10 diferenças. Entre a árquea e os eucários tem 5 diferenças. Ora, então eu posso inferir o quê? Que eles estão muito mais próximos.
Lembra, o RNA ele tem a sua origem a partir de quem? Quem é o molde do RNA? É uma das fitas do DNA. Do DNA. Então, eu estou comparando na prática DNA. E DNA parecido significa o quê? Maior parentesco. Sim. Beleza? Significa maior parentesco. Esse é um exemplo, tá? Um outro exemplo. Alguém me fala algum processo metabólico celular que quase todo ser vivo faz, desde o início, lá, vamos dizer assim. Processo metabólico? Que quase toda célula faz. Respiração celular? Respiração celular. Então, ó, se quase toda forma de vida faz, né, e o objetivo da respiração celular é produzir ATP, é claro, existem outros mecanismos de produção de ATP, né, tipo a fermentação, por exemplo. Só que aí eu não estou comparando a mitocôndria, certo? Então, por exemplo, Sim. na respiração celular eu tenho proteínas envolvidas que compõem a cadeia respiratória lá, que são os citocromos. São proteínas da cadeia respiratória. Ora, se você compara a respiração celular de todos os seres que realizam, é igual, não importa o grupo. A respiração celular funciona do mesmo jeito. Então, se a respiração celular funciona do mesmo jeito, eu posso inferir que é um processo que não mudou. Né? Todo ser vivo, independente do grupo, faz, então eu posso inferir que ele mudou, ou não mudou, ou mudou muito pouco. Se citocromo é uma proteína, a receita dela está onde? É o DNA também. DNA. Então, comparar citocromo é comparar DNA de forma indireta. Então, se eu tenho 3 seres, né, vamos supor assim, vou pegar um exemplo assim. Eu tenho lá a espécie 1, a espécie 2 e a espécie 3. Aí eu vou olhar o citocromo dessas 3 espécies aí. Beleza. Aí eu vou comparar, né? Aí eu vou perceber o seguinte: entre a espécie 1 e a espécie 2, eu tenho 5 aminoácidos diferentes. Entre a espécie 1 e a espécie 2, eu tenho, sei lá, 10 aminoácidos diferentes. O que isso me permite inferir? Que um é mais evolutivamente próximo de E3 do que de E2. Deu para entender? Aham. Perguntas? Ainda não. Não? Tranquilo. Vamos ver. 14, batemos o recorde do ano passado. Caraca. Desde o ano passado. Ó, sabe aquela história? Estamos há 577 dias sem acidentes. Sim. Meu Deus do céu. Estamos há 580 dias sem uma turma tão grande da V3 como hoje. Risos. Bom saber. Bom saber que uma provinha oral faz ressuscitar os mortos, encontra os desaparecidos. Quem tá vivo sempre aparece. Bom. Beleza. Então, evidência da evolução, discutimos. Tranquilo. Então, agora, vamos falar um pouquinho das teorias evolutivas. Belezinha. O que sabemos de teorias evolutivas, V3? Quais são as teorias evolutivas que conhecemos? Seleção natural? Evolutivas. Seleção natural é de quem? É Darwin. É Darwin. Darwin é o pai da evolução, não é isso? Aham. Só que o Darwin, galera, assim, historicamente, a gente nunca conta a história inteira, né? Então, assim, a gente sempre fica imaginando, cara, que o cientista, que o cara referência e tal, é aquele cara que é o cara que pensou fora da caixinha, que é o suprassumo daquela área, papapá. Só que a história não é bem assim, né? Muito da ciência é você estar no lugar certo, na hora certa, né? Ou então você enxergar um todo que as pessoas que criaram as partes não conseguiram enxergar, tá?
Então, por exemplo, assim, quando a gente fala de teoria evolutiva, a primeira teoria evolutiva de ponta, vamos dizer assim, foi o lamarquismo. Lamarquismo? Isso. Nunca ouviu falar dessa. Nunca ouvimos falar de lamarquismo, de Lamarck? Eu já ouvi falar de Lamarck, mas ele é o da lei do uso e desuso? Isso, ele mesmo. Muito tempo que eu não vejo isso. Ó, Eu nunca ouvi falar o contrário de você, Davi. então, a primeira teoria evolutiva expressiva é o lamarquismo, que foi proposto por um cara, né, chamado de Lamarck. Beleza? Gente, quando você pega a teoria evolutiva de Lamarck, você vai ver que ela estava errada, beleza? Que ela estava errada, porém, e Darwin acaba consertando mais ou menos. Porém, é importante lembrar o seguinte: Lamarck, ele foi usado por Darwin, inclusive. Naquele livro dele, A Origem das Espécies, Darwin cita Lamarck, tá? Então, Lamarck, ele teve, sim, contribuições importantes para a evolução, para a concepção do evolucionismo, tá? Então, a primeira, digamos assim, contribuição que Lamarck deu, e que foi muito bacana, vou botar assim, ó, ele foi o primeiro a perceber que os seres mudam sob influência do meio. Beleza? Que é a ideia de adaptação, galera. É o conceito de adaptação, tá? Então, quem nos brinda assim com a ideia da adaptação biológica, é justamente Lamarck. E o que estava certo, beleza? O que estava certo. E aí ele tem assim, né? Tem um exemplo famoso que a gente atribui a Lamarck, que é qual, Davi? Você lembra? Eu não lembro se era o da girafa. É o da girafa, né? Isso aí. Era aquele lance das girafas. Então, por exemplo, assim, ó. Girafas, Lamarck. Então, olha só. Era nisso aqui que Lamarck acreditava. Lamarck encontrou registros fósseis e que mostravam que os ancestrais das girafas, elas tinham pescoços curtos, bem diferente das girafas atuais, que ele estava estudando a estrutura, né? Bem diferente. E aí, o que ele imaginou? Ele imaginou que os seres vivos, por exemplo, assim, que a girafa, ela, como a região da savana, né? Ela dispõe de pouco alimento no chão, de gramínea, e de muito animal que pasta, gnu, gazela, búfalo, blá, blá, blá. Para as girafas evitarem a competição, elas começaram a buscar alimento na copa das árvores. E cada vez mais o animal ia esticando, ia forçando o pescoço para pegar os ramos mais suculentos, que estavam nas partes mais altas, e isso fazia com que o pescoço desenvolvesse. Tá? E dessa forma, o filho dela, desse animal que desenvolveu um pouco o pescoço, cresceria já com o pescoço um pouquinho maior. E assim sucessivamente. Tá? Alguém quer falar? Tá bom, mas quantas vértebras tem o pescoço de uma girafa? Igual ao de sempre. As girafas Quanto? primitivas... Ah, você está perguntando o número mesmo, na moral? Tô. Não faço ideia, José. E Chutei o Eu acho número. que era também uma não é uma piada, eu coisa acho. que eu lembraria, né? Para falar a verdade, assim. Bom, Se o Davi mas enfim. acertar, eu dou 10 reais pra ele. A mesma quantidade que os humanos. Quantas? Aí eu não sei. Eu só sei que era essa a resposta, eu acho. Sei lá. Vai. Segue aí, hein? Então, aí olha só.
A teoria do lamarckismo, ela é baseada em dois pressupostos, ou em dois princípios, ou em duas leis, né? Como foram chamados depois, tá? Então, baseado em dois pressupostos. Ok? Quais foram esses pressupostos? Então, primeiro, não esquecer de lembrar da ideia de adaptação que estava correta, certo? Então, primeiro pressuposto é a lei do uso e desuso. A lei do uso e desuso. Ora, que de certa forma você pode chegar a essa conclusão de maneira meio empírica. Por exemplo, assim, se eu começar a malhar o braço esquerdo e o braço direito não, o que vai acontecer? Um braço vai ficar maior que o outro. Um braço vai ficar fortão e o outro vai ficar raquítico. Se um cara sofre um acidente, perde o movimento das pernas, o que acontece com a musculatura das pernas? Vai atrofiando. Vai atrofiando. Então, para algumas situações, essa concepção do uso e desuso, você até consegue perceber. Só que isso não é uma regra. Para a estrutura muscular, isso até que funciona bem, assim, mas para todo o resto, não. Tá? Então, essa ideia do uso e desuso, ele pensava assim, aquela estrutura que a espécie mais demandava, ela tendia a se desenvolver mais. Aquela estrutura que o animal menos demandava, ela tendia a atrofiar, ok? Isso você consegue ver em estrutura muscular, mas no resto todo você não vê, tá bom? Ok. Então, vou botar aqui. Então, o uso de determinada estrutura órgão tende a estimular o seu desenvolvimento. Insisto, para algumas coisas isso até pode ser verdade, questão muscular, mas para o resto todo não, tá? E o outro pressuposto era a ideia da hereditariedade de caracteres adquiridos. Hereditariedade de caracteres adquiridos. Ou seja, o que esse pressuposto diz? Ele diz o seguinte, que aquelas características adquiridas em vida eram hereditárias. Procede? Se Davi pintar o cabelo de louro, o filho dele vai nascer louro por isso? Não. Não. Beleza? Então é mais ou menos isso que o segundo pressuposto diz. Características adquiridas ao longo da vida poderiam ser transmitidas aos descendentes, o que também não é verdade. Obviamente não é verdade. O que você transmite são as características genéticas, né? Aquelas mudanças que você tem em vida, não. Certo? Então, esses dois pressupostos de Lamarck, eles estavam incorretos. Só que é importante lembrar que na época não se sabia nada de DNA, nada de gene, nada disso. A gente não sabia nada de ácido nucleico, nem isso. E a gente está falando de 1800 e alguma coisa. Né? Para o cara sacar isso, o cara, né, ele percebeu que os seres mudam ao longo do tempo e tem uma relação com o ambiente. Ele errou no como eles mudam. Beleza? Ele cometeu um erro em relação ao como acontece o processo. O processo ele percebeu. Ele só não conseguiu explicar o como. Até por uma questão, né? Um déficit tecnológico, de conhecimento, etc. e tal. Tá legal? Beleza. Até aqui, perguntas? Tranquilo. Ok. Então, não seremos injustos e não vamos pensar que Lamarck era um demente. Não, não era. O que ele defendeu, o que ele acreditava, o que ele criou,
perdurou como um conhecimento de uso prático durante mais de um século, tá? Até Darwin vir e com a sua teoria da seleção natural, tá bom? Beleza. E aí vem a nossa estrela, né? Que foi o Darwin. O Darwin, galera, ele é, obviamente, vamos chamar aqui de darwinismo, que é a teoria de Darwin, né? Que tem um histórico. Alguém conhece a história de Darwin? Pelo menos a parte que importa? Eu não sei se era a parte que ele saía aí pelo mundo pra poder. Eu não lembro. Não lembro direito. É, mais ou menos isso. Alguém pode contribuir aí? Pior que eu esqueci, tem muito tempo já. E dos demais? Ó, o Darwin, ele estudou inicialmente, ele era de uma família rica, tá? De família abastada, de uma família de nobres ali, de burgueses. E naquela época, pessoal, o filho da família rica, ele ia estudar onde? Ou ele ia estudar para ser o quê? Como é que eu respondo isso? Não, ninguém? Vamos lá, galera. Não. Aulas de história, cadê? Filho Tá de fraco. família rica. Quem tinha dinheiro lá em 1800, 1700? A igreja, a galera da igreja? Era a igreja católica, a anglicana, bombava, né? Era onde o poder se concentrava, era onde o poder existia. Igual hoje, por exemplo, assim, ó, eu vou dar só um exemplo, tá? Assim, eu estou generalizando, não tome como algo ofensivo, porque a intenção não é essa, não. Tranquilo. Mas, por exemplo, quando você fala bem assim, a família que tem uma condiçãozinha cultural bacana e tal, sabe, tem cabeça, né? E vai orientar os filhos, hoje orienta o filho a fazer o quê? Profissionalmente falando. Estudar, fazer uma boa faculdade, Sim, pra mas ter um qual emprego bom. faculdade? Medicina? Olha, ou se não é dentro do país, é fora do país, com curso Não, de eu tô falando medicina, aqui dentro, engenharia. tô falando aqui dentro. Cara, o cara muito rico, que é empresário, ele vai preparar o filho dele para assumir os negócios, né? Eu tô falando assim, aquele cara que tem uma condição boa, mas não vai herdar um império, assim, ele precisa ralar. Aí a Sim. família incentiva o cara a fazer o quê? Alguém já falou aí. Quem foi que falou? Medicina foi o João. Ô, João. João, a medicina. Por quê? Porque pressupõe que o cara que seja médico vai ganhar dinheiro, não é isso? Sim. Naquela época, o que não é mais verdade, beleza, gente? Triste. O que não é mais verdade. Naquela época, quem tinha poder era a igreja. Então, as famílias abastadas, as famílias com condições melhores, incentivavam seus filhos a irem para os seminários. Porque não havia escolas formais, né? Os alunos, as pessoas seriam letradas dentro dos seminários, dentro da igreja. Enfim, então Darwin foi estimulado a entrar para a igreja, tá? Aí ele foi para o seminário, etc e tal. Só que o sonho do cara era ser naturalista, trabalhar com natureza, com ciência, etc e tal. E aí, como ele era um cara bem relacionado, ele acabou assumindo um cargo junto à coroa inglesa como chefe da expedição científica, chefe do corpo científico de uma determinada expedição exploratória, né? O governo inglês havia contratado. Não com boas intenções, obviamente, a ideia era procurar colônias, né? A ideia era procurar colônias para a Inglaterra. E Darwin embarca como chefe do grupo, né, científico lá, dentro de um navio chamado Beagle, e ele dá uma volta ao mundo nesse navio, durante uma viagem de 5 anos. E nessa viagem de 5 anos, ele vai coletando diversos espécimes ao longo de vários lugares diferentes, inclusive no Brasil. Aqui no Brasil, ele esteve em 2 lugares e coletou espécies e tudo mais, né? Aquelas espécies que ele conseguia preservar, como as espécies animais, por exemplo, ele preservava, né?
desidratava e preservava. E outros ele fazia os desenhos, né? Tinha uns artistas, os desenhistas na equipe e tudo mais. E aí ele chega em Galápagos, um arquipélagozinho de ilhas vulcânicas, tal, que fica na costa do Peru, papapá. Aí ele chega em Galápagos e ele percebe o seguinte, que havia em cada uma dessas ilhas uma população de aves, de pequenas aves, chamadas de tentilhões. Uma avezinha pequena, mais ou menos do porte de um pardal, um pouquinho maior, habitavam, diferentes populações habitavam essas ilhas. Só que aí, galera, o que ele percebeu? Ele percebeu que, dependendo do tipo... mentira. Primeiro ele percebeu que dentilhões de diferentes ilhas tinham diferentes características, principalmente relacionadas ao seu bico. Vocês nunca ouviram essa historinha, não? Não, eu já ouvi sim, só que eu não, na época eu não prestei muita atenção na parte do Darwin e isso. Vamos pegar aqui, quer ver? Se eu acho essas fotos. Isso daí eu acho que eu fui lá no 8º ano, ó. Isso. Muito tempo atrás. Isso aí. Deixa eu pegar uma foto aqui qualquer. Ó, aqui algumas variedades de tentilhões. Só para a gente comparar aqui. Ó, diferentes... Deixa eu ampliar um pouquinho. Variedades diferentes de tentilhões. E vocês percebem que há uma diferença marcante, principalmente em relação ao bico. Principalmente em relação ao bico, tá? E aí, galera, essas diferenças dos bicos que Darwin percebeu, tá? Então, tentilhões, vamos botar assim, ó. Tentilhões. Oh, caramba. Tentilhões com diferentes bicos. Uns mais robustos, outros mais delicados. E ele percebeu que essas diferenças estavam relacionadas ao quê? Ao principal recurso alimentar da ilha aonde a população se encontrava. Faz sentido. Então, por exemplo, assim, principal recurso alimentar da ilha, né, daquela população específica. Então, por exemplo, aonde os alimentos, nas ilhas que o alimento principal eram larvinhas de insetos que ficavam escondidos nas frestas de árvores, etc., debaixo de pedras, etc., os tentilhões tinham bicos mais fininhos, mais delicados. Enquanto que naquelas ilhas, cujo principal alimento eram sementes secas, duras e tal, os tentilhões tinham bicos muito mais robustos. Então, o Darwin, naquele momento, Darwin tem a sacada. Ele falou assim, pô, então, para lá, é o meio que está dizendo qual é a característica mais apta. E esse que tem a característica mais apta, ele vai viver mais tempo, consequentemente vai ter mais filhotes, e aquela característica que o torna mais apto, tende a aumentar em termos percentuais nas populações futuras. Ok? Aham. E ele, como ele havia pegado vários espécimes em várias regiões do mundo, ele foi testando essa hipótese em outras situações distintas. E ele percebeu que em todas as hipóteses, todos os casos que ele pegou para olhar, a conclusão dele chegava no mesmo lugar, né? Ele, digamos assim, criou a ideia da seleção natural, que diz o quê? Um meio seleciona os indivíduos mais aptos. Ah, Enes, mas, pô, Lamarck também falou isso. Sim. O que Lamarck errou foi o como. Um meio seleciona os indivíduos mais aptos
e aumentam a frequência dessa característica, a frequência, vamos botar assim, só para a gente entender, beleza? Dessa aptidão por meio da reprodução. Brilhante, brilhante. Lembrando que não se conhecia nada de DNA, nada, né? Os trabalhos Mendel e Darwin até são contemporâneos, mais ou menos contemporâneos. Mas Mendel, como eu falei com vocês, Mendel era um monge. Então ninguém deu moral para Mendel, para os trabalhos de Mendel. Então os trabalhos de Mendel não ficaram conhecidos, tá? Então Darwin não teve acesso aos trabalhos de Mendel. Beleza? Professor, Pode falar. eu tenho uma pergunta, mas que não é muito sobre esse assunto aí, não. O evolucionismo que você falou aí, ele é sobre a mudança de uma mesma espécie, né? Da evolução. Quem evolui é a população. Aí pode acontecer de que no processo evolutivo, essa população sofra um processo de especiação e gere uma nova espécie. Entendi, mas o darwinismo, ele, se eu não me engano, ele diz que tudo veio de um ser vivo só, né? Não o darwinismo, é o evolucionismo, né? Evolucionismo mesmo. Sim, sim. Porque Porque a ideia da seleção natural, tipo assim, se o meio está dizendo que os seres vivos mudam de acordo com... A teoria diz que os seres vivos mudam de acordo com o meio. Uai, se eles mudam de acordo com o meio, se você for voltando no tempo, você vai chegar ao momento em que uma espécie só existia, né? Uhum. E o indivíduo só também, né, Mora? Sim. Só que aí tem a ver com a ideia né, de como a vida surge no planeta, certo? Que o darwinismo obrigou a se fazerem essa pergunta, porque, por exemplo, assim, qual foi o grande problema de Darwin? A época que ele nasceu, ele estava muito à frente do mundo dele, assim, estava muito à frente. Naquela época da igreja, muito forte, muito poderosa, né? Aquela ideia, principalmente a igreja católica, aquela ideia de que nós humanos, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Olha, quando eu falo que nós humanos fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, vocês concordam que Deus nos coloca numa condição especial? Aham. E é isso que a igreja defende. É isso que a igreja defende. Que nós somos a espécie escolhida por Deus. Aí quando chega um cara igual o Darwin, fala assim, não. Todo mundo veio de um lugar só. Todo mundo veio de um lugar só e a gente deu sorte. Foi o acaso que nos fez ser espécie dominante no planeta. Vocês têm noção da treta Sim. que isso deu? Vocês têm noção da treta que isso deu para aquela época? Gente, a treta era tão grande e Darwin sabia disso. Darwin sabia disso. Sabe quanto tempo ele levou para publicar esse trabalho, a Origem das Espécies? Quando? 20 anos. Nossa. Ele foi publicar a teoria da Origem das Espécies, que é a obra mais importante dele, né, que fala de seleção natural, 20 anos depois de concebida. E só publicou porque um outro pesquisador, um desconhecido, né, entre aspas, um Zé Ninguém da época, novo, um cara chamado de Wallace, ele chegou 20 anos depois às mesmas conclusões de Darwin. E aí um amigo em comum pegou o trabalho de Wallace para olhar e viu o trabalho de Darwin nele. E falou assim, opa, peraí, eu já li isso antes, que era o que Darwin tinha escrito. Aí esse cara intermediou o encontro, né, entre Wallace e Darwin, né, aí para conversar sobre as ideias, né, e perceberam que não se tratava de uma questão de plágio, porque foi uma coisa que Darwin concebeu na época, era um plágio. Eles viram que o Wallace fez na moral, chegou à conclusão na moral, e o Wallace ia publicar. Darwin publicando ou não, o Wallace publicaria de qualquer jeito. Foi aí que Darwin falou assim, então, para lá, vamos fazer uma publicação conjunta. A Origem das Espécies é um livro dos dois, não é um livro só de Darwin. Nossa. E toda vez que a gente fala de Origem das Espécies, a gente só fala o nome de Darwin. Só fala do Darwin. O Wallace ficou esquecido na história, pela baixa importância. E na época a galera caiu matando em cima de quem? De Darwin.
porque Darwin era um cara conhecido. Que aí vem aquela história, né, quer ver? Teve uma foto, Pasquim, um Pasquim de época lá, chimpanzé, né? Chimpanzé, chimpanzé. Essa foto aqui, ó, que foi publicada num jornal de época, ironizando, né? Sacaneando Darwin. Nossa. E tipo assim, isso foi publicado no principal jornal da época. É como se eu pegasse a Folha e sacaneasse alguém, entendeu? Aham. Aí publicaram essa foto aqui numa matéria, tipo assim, sacaneando, ridicularizando Darwin e tal, não sei o quê. Enfim, essa história eu vou terminar outro dia, beleza? Tranquilo. Espera aí, deixa eu só registrar o recorde. Vou fazer a chamada aqui, galera, dá no microfone, beleza? Hoje, 13, né? Sexta-feira Caio, tá 13. aí? Sexta-feira 13. Caio, tá aí? Não. Caio César, tá aí? Eu tô aqui. Tá aí. Cara, que verdade, sexta-feira 13. Carlos Agora que eu fui Eduardo. notar. Carlos Eduardo. Christian. Danilo. Presente. Tá aí. Davi. Aqui. Tá aí. Edward. Enzo. Presente. Érica. Guilherme. Henrique. Presente. Isabel. Presente. João Pedro. Presente. João Vitor. Josué. José já meteu o pé? Ele Faltei. Aqui, literal. Joyce. Lara. Maria. Mateus. Presente. Natan. Presente. Nicolas. Nicolas Dias. Nicolas Simão. Soares. Soares. Soares está aí? Presente. O Soares está aí. Eu mesmo, tô Soares. presente. O Henrique não, né? Não. Pedro Henrique Fonseca. Pedro Henrique Muniz. Presente. Rafael. E Sabrina. Beleza. Valeu, galerinha. Bom final de semana para vocês. Bom descanso. Até semana que vem.